E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, dando continuidade ao nosso estudo sobre vírgula, hoje eu vou falar sobre vírgula obrigatória entre termos da oração, tá bom? Então bora ver aqui esses 6 casos e depois a gente fala sobre vírgulas entre orações, num próximo vídeo. Então bora lá. Primeiro, a vírgula vai ser obrigatória, gente, para separar elementos de um termo composto. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu gosto de livros, de revistas, de jornais. Esse de livros, de revistas, de jornais completa o sentido do verbo gostar. Então, temos vários objetos aí. Então, eu gosto de livros, é o meu primeiro objeto. E como os outros desempenham, né, a mesma função, ou seja, são outros elementos, a gente separa com vírgulas, tá bom? Então, eu gosto de livros, vírgula, de revistas, vírgula, de jornais. A gente vai usar também vírgula para isolar o aposto explicativo. O aposto explicativo é um termo que vai esclarecer o anterior, vai trazer uma explicação acerca do termo anterior. Então, olha aqui. A Ásia, o maior continente do mundo, abriga 3/5 da população mundial. Esse termo maior continente do mundo se trata de um aposto explicativo. Por quê? Porque eu estou explicando, esclarecendo algo em relação à Ásia. Então, eu devo colocar entre vírgulas para isolar do resto da oração, tá bom? Então, sempre que eu tiver um aposto explicativo, entre vírgulas. Por quê? Porque está esclarecendo algo acerca da Ásia, que ele é o maior continente do mundo. A gente vai isolar também o vocativo, que é um termo independente da oração, não faz parte nem de sujeito, nem de predicado, nem de nada. E a gente vai usar vírgulas para isolá-lo. Pode ser uma vírgula se ele estiver no início ou no fim, mas se ele estiver no meio a gente também isola com 2 vírgulas, tá bom? O importante é sempre isolar o vocativo. O vocativo é que ele vai dar um chamamento, tá bom? Então, Júlia, onde você guardou as roupas? Eu tenho que isolar o Júlia com vírgula, porque é um vocativo. Júlia, onde guardou as roupas, não tem sentido sem a vírgula, né? E já que Júlia aí se trata de um vocativo. Meu amigo vá para casa. Meu amigo, um termo independente também, vocativo, eu devo isolar com vírgula. Se tivesse onde você guardar as roupas, vírgula, Júlia. Vá para casa, vírgula, meu amigo. Ou então vá, vírgula, meu amigo, vírgula, para casa. Onde quer que o vocativo esteja, a gente vai ter que sempre isolá-lo com vírgulas. Nós vamos usar vírgulas também, pessoal, para isolar os adjuntos adverbiais deslocados. Sim, lembra que eu falei da ordem direta de um período, que é sujeito, verbo, complemento. Depois do complemento, você ainda pode colocar um adjunto adverbial. A ordem direta está mantida. Ele foi a Paris no início do mês. Então, ele, sujeito, foi, é o verbo, a Paris, o complemento, e no início do mês se trata de um adjunto adverbial. Eu não preciso colocar vírgulas, então, nessa situação. Mas se eu falo assim, no início do mês, ele foi a Paris. Eu jogo meu adjunto adverbial para o início do período. Então, eu devo colocar uma vírgulazinha para isolá-lo, tá bom? Ele foi no início do mês a Paris. Dessa vez eu coloquei o adjunto adverbial entre o verbo e o complemento. E no caso, ele deve ser isolado obrigatoriamente, tá bom? Se eu colocar esse adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, da mesma maneira, eu vou ter que colocar as vírgulas. Ele, no início do mês, foi a Paris. Então, se o adjunto adverbial não estiver na sua posição primária, que no caso é depois do complemento ou dos complementos, se ele estiver deslocado, a gente deve sempre isolar com vírgulas, tá bom? Principalmente quando for um adjunto adverbial de grande extensão, ou seja, mais de 3 palavras. A gente vai usar vírgulas também para separar expressões explicativas, e aqui é interessante que eu coloquei até a primeira vírgula que eu não deveria ter colocado, né? Mas é de já mania, de tanto escrever a gente já acaba às vezes colocando sem querer. Mas amanhã, ou seja, no seu aniversário estarei aí. Essa expressão ou seja, gente, a gente sempre deve colocar entre vírgulas. Então, se eu coloquei a primeira, eu devo colocar a segunda. Eu não posso colocar apenas uma vírgula, tá bom? Sempre as 2 vírgulas, porque se trata de um termo explicativo. À noite, aliás, ao entardecer, irei à praia. Aqui não é tanto um termo explicativo, né? É mais um termo para corrigir, né? Retificar. Mas ele deve também
estar entre vírgulas. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, por exemplo, isto é, aliás, a saber, quer dizer, todas essas palavras de caráter explicativo, ou então, sei lá, corretivo, devem estar entre vírgulas. E por fim, nós vamos usar vírgula, gente, para indicar a elipse do verbo, ou seja, a omissão do verbo. Então, minha mãe quer adotar um gato, meu pai quer adotar um cachorro. Mas para um caráter estilístico, né, para não ter que repetir de novo, eu coloco só uma vírgula e a gente entende que o pai quer adotar o cachorro, tá bom? Vírgula obrigatória. Basicamente é isso sobre vírgula ou vírgulas obrigatórias entre termos da oração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero mais ainda que vocês tenham aprendido. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos também ficarem atentos a essas regras. E muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.